nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Muito boa tarde a todos os que estão acompanhando a nossa programação e especialmente aos que estão acompanhando a catequese missionária. E nós estamos refletindo, meditando, estudando, né? E aprendendo um pouco sobre a catequese da Santa Missa. E hoje, vocês observaram que o nosso cenário está um pouco diferente. Já temos aqui um altarzinho com alguns objetos litúrgicos que a gente usa na Santa Missa, né? E aqui nós já temos o nosso modelo aqui, que vai fazer o papel do coroinha e depois vai fazer o papel do padre, para a gente entender um pouquinho sobre algumas vestes litúrgicas, sobre os paramentos, sobre alguns objetos litúrgicos. E nós vamos começar com a veste do coroinha, né? Aqui o José, ele já está aqui, ele está com a batina, né? A batina do coroinha. E agora ele vai usar o roquete. A batina é para lembrar a veste que Jesus usava, né? A túnica que Jesus usava. Por isso, ele está usando essa batina preta, né? Do pescoço até os pés, né? Para cobrir todo o corpo. E ele não usa na Santa Missa a veste paisana, ou seja, a veste de leigo dele. Ele não vai usar para servir na Santa Missa, porque para a Santa Missa precisa de uma veste especial. E a veste especial do coroinha ou do acólito é essa, né? A batina preta e essa branca aqui, que é o roquete, né? Que é uma espécie de túnica também, mas só que ele é um pouco mais curto, né? Cavado, né? Na altura do pescoço, de mangas, vai mais ou menos à altura dos joelhos. Tem 4 pregas, né? E é uma espécie de túnica, só que mais curta. Essa é a veste do coroinha. E o padre também usa essa veste desse jeitinho, né? Com a batina e com o roquete também. E ele usa essa veste como ele é padre, né? Ele vai usar a veste para fazer a confissão, por exemplo, né? Ele vai usar com a estola. A estola ele vai usar dessa fórmula aqui, né? Ele vai colocar a estola no pescoço. Essa cor da estola dele significa o poder. E ele usa a estola com essa cor roxa para alguns sacramentos. Por exemplo, o sacramento da unção dos enfermos. Ele usa para as procissões penitenciais da quaresma. E ele usa também, especialmente desse jeitinho aqui, né? Com roquete, batina e estola roxa, ele usa para o sacramento da confissão. Esse é o paramento da confissão. Se ele fosse fazer um batismo ou um casamento, ele iria usar a estola branca, né? Mas só que para a confissão, às vezes os padres são um pouco relaxados, eles não usam o paramento específico para a confissão, eles usam apenas a estola, né? Então agora que nós já vimos essa primeira parte, né, falando sobre a veste do coroinha e a veste do padre para fazer o batismo, a confissão, né, e assim por diante. Agora nós vamos para o momento da preparação para a celebração da Santa Missa. Então agora nós vamos colocar os paramentos da missa. Porque na Santa Missa também o padre ele não vai com a roupa que ele veio de casa para ir participar da Santa Missa, né? Primeiro, ele vai ter que lavar as mãos, né? Que a gente não vai estar para fazer agora porque não temos água, não temos torneira agora, né? Mas a primeira coisa que ele faz, lava as mãos na sacristia e aí ele já coloca a túnica. A túnica nós chamamos também de alva, né? A cor dela é sempre branca, não pode ser outra cor, né? Porque esse é um paramento da Santa Missa.
E aí ele coloca a túnica, que lembra a túnica do próprio Jesus Cristo, que Jesus Cristo usou. E aí, depois que ele coloca a túnica, ele vai colocar o símbolo. O símbolo simboliza a sua servidão e a sua prontidão, né? Simboliza também estar cingido, preparado para que possa desenvolver a sua missão. E a função dele na túnica é para segurar a túnica, né? Para ficar um pouco assim mais ajeitada a túnica. Ele colocando o símbolo, aí depois do símbolo ele vai colocar a estola. Nós vamos usar os paramentos verdes, porque nós estamos no tempo litúrgico comum. No tempo comum usa a cor verde. Verde simboliza a esperança. Ele coloca a estola e depois por cima da estola, se ele vai ser o padre celebrante principal, né, o padre presidente, aí por cima da estola, por último, né, ele vai colocar a casula. Vai colocar a casula. Pode vir aqui. Aí ele preparado já, né, para a Santa Missa, com todos esses paramentos, a casula é essa verde. E é o paramento específico da Santa Missa. Ou seja, em cada Santa Missa que o padre vai celebrar, ele precisa colocar a casula, né? Agora, se ele vai fazer um outro sacramento, né, como às vezes o batismo, ou vai atender confissão, ou vai dar uma bênção, ou vai dar a unção dos enfermos, né? Ou um outro sacramento que não seja a Santa Missa, então ele vai usar só a estola. Mas só lembrando que a estola sozinha ele usaria como no primeiro momento que nós mostramos, né? Ele com roquete, a batina e a estola. Mas se ele não está de batina e nem com roquete, então ele pode usar a alva, né? A alva é essa túnica branca, né? Normalmente ela tem alguns bordados, né, para lembrar a realeza do próprio Deus. E também na casula, ela tem essa beiradinha dourada. Todas as cores, né? O vermelho, todas as cores, eles têm essa beiradinha dourada para lembrar a divindade, a eternidade, né? Então tem esses detalhes. Tem os bordados, que normalmente são bordados litúrgicos. Nessa casula aqui, por exemplo, nós temos o bordado de cruzes, né? Cruzes bem pequenininha, né? Alguns modelos de cruzes, né? Para lembrar realmente o que vai ser celebrado. Depois que ele está todo paramentado dessa fórmula, aí o que vai acontecer? Ele já está na entrada da igreja, né? Na porta principal, que ele vai começar, né, a procissão para o início da Santa Missa. Dessa mesma fórmula. E aí, o que acontece? Ele vai sempre para o altar, né, com suas mãos postas, né, durante a procissão, né, se bem que tem alguns que às vezes se animam bastante, né, por causa do canto, né, aí começa a balançar a mão, a bater palma, mas essa procissão de entrada, ela não é litúrgica se ela for dessa fórmula. A litúrgica é com concentração, né? O padre com as mãos postas, né? Não olhar para um lado e nem para o outro, olhar sempre para o horizonte, né? Para não demonstrar assim sentimento às vezes de tristeza ou de alegria, nada. É um sentimento assim íntegro, né? Solene, íntegro, concentrado, né? Sereno e assim por diante. Então, por isso, olha para frente, para o altar e segue caminhando até o altar. Chegando no altar, pode vir aqui. Chegando no altar aqui, nós fizemos um altarzinho bem simples, né? Aqui no altar, já está tudo preparado, no altar mesmo, né? Mas o certo seria um altarzinho à parte, em que estaria todos esses objetos aqui, que nós chamaríamos de credência. E vocês também deram uma observada que do lado nós temos a imagem da nossa padroeira, né?
a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que nunca pode ficar em cima do altar. Porque esse altar aqui é só para a Santa Missa. Nós fizemos assim, com os objetos já em cima do altar, porque a gente está faltando espaço, né? Então, a gente já deixou aqui para ficar mais fácil para a gente. Aí, quando o padre chega na frente do altar, aí ele precisa fazer uma vênia. No nosso caso aqui, a gente não está no presbitério, não tem Santíssimo, então faz uma vênia, né? O padre e também os coroinhas, né? Aqueles que estão ajudando o padre na celebração. Chegou no altar, normalmente o missal não vai estar no altar. Aqui está porque é uma questão de prática nossa para andar mais rápido, para a gente não enrolar bastante, né? Chegou no altar, do outro lado do altar, ele vai beijar o altar, que eu já falei o significado, né, da vez passada. E aí ele já vai começar a Santa Missa, né, sem falar bom dia, boa tarde, olá, tudo bem, né? Não vai falar nada disso. Então, ele já vai começar a Santa Missa com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E este livro que se encontra aqui no altar, normalmente ele é vermelho, né, que é o missal. Esse livro se chama Missal, que eu também já mencionei ele. Aqui estão todas as partes da Santa Missa. Aqui nós temos 14 Santa Missas que o padre pode celebrar. Ele pode escolher e celebrar. É claro que quem indica isso é o diretório litúrgico, né? Esse é um dos livros que usa na Santa Missa. Eu estou falando das missas comuns, né, normais, né? Porque tem as missas mais solenes que usam um outro livro. E depois também a gente tem outro livro das leituras, que é semelhante ao missal, que nós chamamos de lecionário, né, que nós não temos ele aqui agora, mas ele é da mesma espessura do missal, né? Também tem a cor vermelha, tudo bonito, né? E nós temos 3 livros. Nós temos o ferial, né, que é aquele que usa durante a semana. Tem o ano par e o ano ímpar, que é o ferial. E depois nós temos um outro, que é o dominical, que nós usamos nos 34 domingos do ano, né, que a gente usa ele, né? Tem lá o dominical também, que usa com mais frequência. Depois, quando tem alguma solenidade, algo mais importante, aí nós temos o livro santoral. E para as missas dominicais e mais solenes, a gente tem um outro livro, maior do que esse, né, 2 vezes maior do que esse, que nós chamamos de missal, né? Então, são esses livros que usa na Santa Missa. Terminando essa parte, já que o padre está aqui, né? Aí ele vai passar o missal, né? O missal normalmente é ele que abre, né? Que já às vezes não está no altar, mas quando tem um coroinha, né? Um ministrante, né? Para ajudá-lo, ele vai abrir o missal, vai começar lá na missa, no rito da missa com o povo, né? E aí eu já falei as partes, né? Tem aí a introdução, a saudação do povo, né? A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e assim por diante, é a saudação para o povo, né? E depois já vai para o ato penitencial, né? Vai pedir perdão, vai rezar o ato penitencial, né? E Senhor, tem de piedade de nós. Ou então um canto, se é um dia mais solene, vai ter o glória, né? E assim por diante. Terminou essa parte, já vai para a oração coleta. E a oração coleta, se é um dia de domingo, ou mesmo até dia de semana, aí vai lá nos dias, né? Aqui, por exemplo, nós estamos no na 25ª semana do tempo comum. Então, vai para lá, né? Voltando o missal. Normalmente, a fita que vai estar marcando é a verde, né? Terminou essa parte, né? Todo mundo senta e já o padre vai para a sua cadeira. Nós não temos aqui, né? Por causa da nossa improvisação, que foi assim, um pouco rápida. Vai para a cadeira dele, que é a cadeira presidencial. Senta, aí já vai para as leituras. Aí essa parte já vai ser feita no ambão, onde faz as leituras, a homilia, a proclamação do evangelho e assim por diante, né? E aí terminou essa parte, né? O padre
agora vai ler o Evangelho, né? Depois da proclamação do Evangelho, durante o canto da proclamação, ele vai ler o Evangelho. Então, quando ele vai ler o Evangelho, ele precisa ir diante do altar, né? Do jeito que ele está aqui, né? Aí ele faz uma leve inclinação, né? Diante do altar, e aí ele reza esta oração, né? Para ir proclamar o Santo Evangelho. Ó Deus Todo-Poderoso, purifica-me o coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente o vosso Santo Evangelho. Isso quando o padre vai ler o Evangelho. Mas quando é o diácono que vai ler o Evangelho, aí o que acontece? Ele vai se inclinar um pouquinho, né? Assim, diante do padre, né? E aí o padre ele vai pedir para o padre a bênção, né? Vai dizer para o padre, dai-me a vossa bênção. Aí o padre vai falar assim, o Senhor esteja em teu coração e em teus lábios, para que possas anunciar dignamente o Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Aí o diácono fala o amém, e já faz uma vênia para o altar, e vai para o ambão. E aí ele vai proclamar o Evangelho, né? Terminou o Evangelho, ele beija o Evangelho, né? E volta para o seu lugar, enquanto que o padre vai para fazer a homilia, se o diácono não vai fazer a homilia. Se é o padre que leu o Evangelho, então ele termina de ler o Evangelho, beija o Evangelho e fala que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados, né? E aí ele já começa a homilia. Essa pequena jaculatória, essa pequenina oração, ele não faz em voz alta, ele faz em voz baixa. Terminou essa parte, ele já vai para o altar, né? Para preparar as oferendas. Isso se for durante a semana. Se for durante a semana, ele vai para o altar e já vai preparar para o ofertório. Se ele não tem ajudante, não tem ninguém, né? Aí o altar ele vai estar preparado desse jeito aqui, né? E aí, se é de domingo, ele vai rezar o creio, depois as preces, e só depois que ele vai fazer essa parte aqui de preparar para as oferendas. Vamos lá. Então, agora você pode preparar as oferendas. Primeiro, ele vai estender o corporal em cima do altar. O corporal é essa peça, né? Um quadradinho assim, parecendo um lencinho, né? Só que um pouquinho maior. Normalmente ele vai ter uma cruz no meio, né? Aí ele vai estender aqui em cima do altar, porque é aqui que vai acontecer a consagração. Para que serve esse corporal? Para descansar o cálice, para não deixar os fragmentos cair na toalha do altar, e depois da consagração ele vai ser profanado, então fica aqui em cima, né? E aí depois que terminou a Santa Missa, né, na hora da purificação, aí o padre fecha direitinho, né? Se teve alguma coisa no corporal, vai ficar aqui dentro do corporal e vai estar protegido, né? Então depois tem a pessoa que vai lavar, né? Vai lavar com muito cuidado e não vai ter profanação. Para isso serve o corporal. E para consagrar na Santa Missa, só vai ser consagrado aquilo que está em cima do corporal. Se tiver alguma outra âmbula, alguma outra coisa fora do corporal, não vai acontecer a consagração, não, mesmo que estiver em cima do altar. Porque a intenção do padre na Santa Missa é consagrar só o que está em cima do corporal. Tá bem? Depois que ele colocou o corporal, né, aqui em cima do altar, ele vai pegar a âmbula. A âmbula é este objeto aqui, né, que fica as partículas, né, as hóstias pequenas, para ser distribuída para os fiéis. As partículas são essas hóstias, né, as pequenininhas, né, e elas vão ficar aqui dentro da âmbula para a consagração. E depois, na hora da comunhão, vai ser distribuída aos fiéis. E aí, ele pega o cálice, né? No cálice nós temos, primeiro de tudo, aqui a gente não tem o véu de cálice, né? Como a gente, às vezes, já, assim, quase ninguém está usando, então eu não coloquei aqui. Mas ele significa, o véu significa que tem algo muito importante aqui coberto, né? Que vai ser descoberto pelo padre na hora de preparar para as oferendas, e depois que termina ele faz a mesma coisa, cobre de novo e volta para o lugar, para dizer que é algo, é um mistério que está aqui, né? Por isso se usa o véu.
E por cima da patena, com a hóstia grande, existe esse objeto que nós chamamos de pala. Aqui ele está com a cor verde, né? A pala com a cor verde, porque nós estamos num tempo litúrgico comum e usa a cor verde. Então, por isso, ela está verde aqui. Se fosse um dia do Espírito Santo, estaria vermelha. Se fosse um dia de Páscoa, ou Natal, ou Nossa Senhora, ou algum outro santo que não morreu Marte, estaria branco, né? Se fosse Quaresma ou Advento, estaria roxo. E se fosse Natal, Páscoa, branco, né? Então, essa aqui é a pala. Aí ele coloca a pala, né, aqui, em cima do altar. Aí depois ele pega a patena. A patena é isso aqui, é uma espécie de um pratinho, né, redondo. E aqui dentro fica a hóstia grande, né, a hóstia do sacerdote. Né? Aí ele vai colocar em cima do corporal, né, porque vai ter a consagração daqui a pouco. E aí ele coloca aí em cima, né? Aí se o padre está sozinho, não tem ninguém ajudando ele, não tem um diácono ajudando ele, aí ele pega essa patena com essa hóstia grande e vai fazer o oferecimento, né? Procurei. E vai fazer o oferecimento, e a oração desse oferecimento, ela está no missal. Vai aqui para os ritos iniciais, né? E aí o padre eleva um pouquinho, né, a patena com a hóstia do altar. Pode fazer isso, um pouquinho só, né? E aí ele vai rezar assim, só que ele vai rezar em silêncio, né? Enquanto o coral está cantando, ele vai rezar assim, ó: Bendito seja o Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, né? E assim por diante. Eu não vou falar tudo, né? Porque senão a gente corre um risco de estar consagrando fora de hora, né? Então, eu não vou falar tudo. Vou falar só essa parte, porque da outra vez eu já tinha falado completo, né? Como aqui está a espécie, né? Claro que tem que ter intenção para ter a consagração, mas vai que as minhas intenções não estão muito reguladas e acontece, né? Então, não vou fazer toda, tá? Aí ele terminou de fazer essa parte, ele coloca para descansar lá em cima do corporal, né? E aí, o que vai acontecer? Eu acho que o câmera vai ter que me ajudar aqui um pouquinho. Segura isso aqui para mim, né? Mas pode ficar prestando atenção na câmera, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Ele vai pegar essas duas jarrinhas aqui, bem pequenininha, né? E nessas duas jarrinhas, eu não sei se tem como vocês observarem aí, tem uma marquinha azul bem clarinha, que é que está a água, e tem a outra que está a marquinha vermelha, né? A marquinha vermelha vai significar que está aqui o vinho, que vai usar na consagração. Aí o que acontece? Aí o padre, né, ele pega aqui o sanguíneo, né, tira de cima do cálice. O sanguíneo é essa peça aqui, ó, que é uma fórmula retangular. Normalmente tem esses enfeitezinhos aqui, né, são os bordadinhos. Uma cruz, né, que tem um trigo e uma uva. Normalmente são bordados litúrgicos, né? Quando não tem nenhum bordado litúrgico, tem pelo menos a cruz, né? Sanguíneo já quer dizer, né, para reter o sangue, né, para usar, né, para tirar o que fica de excesso no cálice, né? E também ele precisa ser muito bem cuidado, muito bem guardado, para não profanar as gotículas de sangue. Eu vou dizer de sangue, né, porque vai ser depois da consagração. Do sangue da Eucaristia, que às vezes pode ficar aqui. E também os fragmentos, né, podem ficar aqui. Então ele tem que ser muito bem cuidado. Pegou esse aqui, ele coloca o padre, né? Vai, padre, faz para nós. Ele faz essa fórmula aqui e coloca o vinho no cálice. Depois ele coloca uma gotinha d'água. E quando ele coloca a gotinha d'água, ele vai rezar assim, ó: Bendito seja Deus. Me dá o missal aqui de novo, câmera. Porque hoje eu tô meio de iriada a cabeça, né?
Ixi, já peguei até de cabeça para baixo. Olha a maravilha. E aqui, sim, eu tenho que voltar um pouquinho, né? Quando ele está colocando a água no cálice, uma gotinha de água no cálice com o vinho, ele vai rezar assim, pelo mistério dessa água e deste vinho. Esse é o início da oração. E depois que ele fez isso, ele volta de novo, né, para o centro do altar, como está aqui o nosso ator, né? Ele está interpretando, né, a vez do Padre. Então ele vai rezar: bendito seja Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, e assim por diante. Isso com o cálice assim mesmo, né? Um pouco elevado do altar. Aí ele depõe o cálice lá, né, tudo muito arrumadinho, coloca a pala. A pala ela serve para não deixar cair alguma coisa indesejável no cálice, né? Aí está tampando o cálice. Terminou essa parte, aí o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Ele vai lavar as mãos. Eu falo lavar as mãos, mas normalmente eles lavam as extremidades, né? A pontinha do dedo. E aí ele usa essa toalhinha, né? Essa toalhinha aqui, que nós chamamos de manustejo. O próprio nome já diz, né? Para enxugar as mãos. Manustejo. Essa aqui. Pode pegar essa aqui. Infelizmente vai ter que fazer o papel de coroinha também, né? Tem essa aqui que nós chamamos de lavabo, né? Onde vai reter a água que lavou as mãos do padre. Só o padre que lava as mãos, o presidente, né? Os outros não. Se tem que lavar as mãos, lava em outro lugar e não no presbitério. O litúrgico é o padre, presidente. Lavou as mãos aqui, né? Tem essa bacinha que nós chamamos de lavabo, e junto com ela nós temos esse aqui que nós chamamos de jarra, né? A jarra onde está a água para ser usada para lavar as mãos do padre. Às vezes os ministros têm mania de ficar lavando as mãos aqui, mas não é para os ministros, é para o padre, né? Lavar a mão na missa é um ato litúrgico para o padre, né? Terminou isso aqui, lavou as mãos, muito bonitinho, né? Aí ele vai fazer uma outra oração. Ele vai fazer uma outra oração. Deixa eu ver aqui. Ele vai rezar: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E aí todos vão responder: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, e assim por diante, né? Terminou essa parte. Vai lá, senhor padre. Vai lá para a oração das ofertas. Aí ele volta de novo, né? Depois, lá para uma segunda oração, depois a oração coleta, né? Que vai ser a oração do dia. Não, a oração sobre as ofertas. A oração do dia é a oração coleta. A oração sobre as ofertas, né? Ele vai voltar lá onde está a oração coleta e vai fazer a oração sobre as ofertas. Terminou essa parte, vai para 2. Vai pegar. Isso. Terminou essa parte da oração sobre as oferendas, aí o que é que ele vai fazer? Ele vai lá para o prefácio. E no prefácio, né, vai estar aquela parte que eu já falei para vocês da outra vez, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, né? E depois, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. E todos os prefácios, ele vai começar assim, ó. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Pronto. Terminou essa parte do prefácio, o prefácio ele é concluído com a oração do santo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Terminou essa parte, aí ele já vai começar o rito da consagração. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e tal, 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 né? Aí vai começar a oração eucarística. No caso aqui, né, nós estamos aqui no tempo comum, né, como é a mais usada, é a mais antiga, é a oração 2. Então, a gente está usando hoje, agora, para passar essa catequese para vocês, nós estamos usando a oração eucarística 2, né?
E ela começa desse jeito. Terminou aqui essa parte, né? Aí, já logo em seguida, né? A fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue. Aí o padre faz isso aqui, ó. Vai, impõe as duas mãos, desse jeito, né? Impõe as duas mãos sobre o cálice, né? Que já está, consequentemente, também já atingindo a patena com a hóstia grande. E vai rezar essa parte. Eu não vou rezar para não dar nenhum problema, né? E aí terminou essa parte, né, de imposição das mãos. Ele vai fazer a fim de que se tornem. Aí ele vai fazer uma cruz grande, né, em cima do cálice, em cima da patena, com o pão, e vai fazer o sinal da cruz, né, nesse momento, né? A fim de que se tornem para nós, né, é o início da oração. Aí ele já vai começar a consagração, né? Já fez esses dois gestos, né, de impor as mãos sobre o cálice, pedindo para que o Espírito Santo venha sobre essas espécies e as santifique. Esse gesto de impor as mãos em cima do cálice quer dizer epiclésia, né? Pedindo para que o Espírito Santo venha, né? Chama epiclésia. Essa parte aqui da Santa Missa. Terminou isso aí, né? Já na sequência, sem nenhuma resposta, sem nada. Na verdade, tem uma resposta, né? Santificai nossa oferenda ao Senhor. Aí ele já começa a parte da consagração, estando para ser entregue, tal, tal, tal. Aí, primeiro, ele eleva um pouquinho, né? A patena com a hóstia grande. E já vai falar essa parte aqui, né? Essa parte aqui. Ele tomou o pão, deu graças. Aí já levantou aí, né? Tomou o pão, deu graças, levantou um pouquinho. Terminou essa parte aí, vai falar as palavras da consagração, que eu não vou falar, porque você já conhece, né? E eu também não quero correr o risco de falar. Aí ele vai inclinar um pouquinho a cabeça, né? E vai pronunciar as palavras da consagração. Pronunciou as palavras da consagração direitinho, né? Com voz forte, clara, né? Sem pressa, sem atropelar, né? Para ser uma coisa bem solene, né? Porque esse é o momento mais importante da Santa Missa. Terminou essa parte, o que ele faz? Deixa a hóstia aí. Eleva a patena com a hóstia. Eleva mais ou menos a altura dos olhos. Isso. Elevou. Ótimo. Todo mundo vai estar ajoelhado, né? Para olhar para Jesus que ele está elevando. Elevou, aí o que acontece? Ele vai colocar de novo em cima do corporal e vai fazer a genuflexão. Então vamos ver que jeito que o padre vai fazer a genuflexão. Vai lá. As duas mãos em cima do altar. Isso. Bem assim. Quer dizer, eu estou bem unido ao que está acontecendo aqui. Eu estou unido com Jesus, que é o altar, né? Por isso que ele coloca as duas mãos em cima do altar e faz a genuflexão, né? A adoração à hóstia. Nós já fazemos, desde quando começou a consagração, que a gente começou a ajoelhar, né? Para adoração. Colocou aí, levantou, aí ele continua a consagração. Agora ele vai consagrar o cálice. E aí ele diz, do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Aí vai pegar o cálice de novo, elevar um pouquinho acima do altar, vai inclinar um pouquinho a cabeça e vai pronunciar as palavras da consagração. Terminou as palavras da consagração, ele vai elevar o cálice à altura dos olhos, com as duas mãos. Ele não vai pegar só com a mão só, né? Com as duas mãos, uma coisa assim, muito solene. O rapaz aqui está fazendo certinho, né? Parece que ele já até sabe ser padre, né? Mas tudo bem. É assim mesmo. Elevou, mostrou para o povo, você não vai bater palma, não vai cantar, vai ficar em silêncio, olhando para Jesus, para o preciosíssimo sangue, ajoelhado ainda. Aí o padre coloca em cima do altar, em cima do corporal, né? Claro, vai colocar em qualquer lugar. Faz a genuflexão, sempre com as duas mãos em cima do altar, isso é importante.
Levantou, coloca a pala no cálice, tampou e continua. Olha para o povo com olhar sério e solene e diz: eis o mistério da fé. Aí todos já respondem, né? Qual que é a resposta que tem aqui? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos tal. Tem outras também, mas a principal e a mais importante é essa primeira, porque as outras, elas correm assim, ela está um pouco assim, ambígua, né? A tradução. Mas está no missal, está aprovado, pode fazer qualquer uma das outras duas, né? Mas a principal, a mais importante, é a primeira, que expressa realmente o que estamos professando, né, da nossa fé. Anunciamos a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, né? E é justamente isso que nós estamos celebrando na Santa Missa. Terminou a parte, tudo bonitinho, né? Aí o que vai acontecer? O padre vai continuar de braços abertos. O padre, na missa, o único que fica com braços abertos é o padre, porque é um gesto sacerdotal. Ele vai continuar a oração eucarística celebrando, pois, a memória, né? E vai, reza pelo bispo, e depois reza pelos mortos, né? Reza pelo Papa, e vai rezando, né? Se tiver sétimo dia, ele reza depois da terceira oração. Terminou, ele vai unir as mãos e vai falar por Jesus Cristo, vosso Filho. E todos vão dizer: concedei-nos o convívio dos eleitos. Terminou essa parte, ele vai para a doxiologia, né, por Cristo. Aí, padre, você vai pegar isso mesmo, a patena com a hóstia grande, o cálice, né? Vai levar à altura dos olhos e vai dizer o por Cristo, com Cristo, blá, blá, blá. É o que ele vai dizer. Terminou, depois coloca no altar de novo, né? Tampa com a pala. E aí ele vai para a página 500 do missal. Sempre essa, página 500. E ele vai convidar o povo para rezar o Pai Nosso, né? Vai convidar o povo para rezar o Pai Nosso. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Aí o padre, como que está escrito aqui no missal? Eu vou ler porque tem gente que está reclamando de mim que eu estou passando coisa errada, mas não estou não, tá? Eu vou ler para vocês do jeitinho que está aqui no missal. Olha o jeito que está aqui no missal. O sacerdote abre os braços e reza com o povo. Não está falando, todo mundo de braços abertos reza com o povo. Não está dizendo isso. Se vocês acharam o missal que está falando isso, vocês me corrigem. Mas não tem. O sacerdote abre os braços e reza com o povo. Então é ele que vai fazer essa parte. Terminou o Pai Nosso, que eu já falei para vocês, a correção, né, que nós temos que fazer nessa parte. Aí ele continua com as duas outras pequenas orações, que no final não tem um amém, o Pai Nosso, né? Livrai-nos de todos os males, né? E no finalzinho a gente vai responder: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele continua: Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, que é a oração pela paz. E no final vai dizer-se o amém, né? Disse o amém, aí o que acontece? O padre, né, vai virar para o povo de novo, né, se ele vira para o povo, abre os braços e fecha os braços e diz: a paz do Senhor esteja convosco. E aí nós respondemos: o amor de Cristo nos uniu. E aí tem um rito opcional, que é o rito da paz, né? Pode saudar uns aos outros, né, dando a paz. Mas como nesse tempo de pandemia foi abolido, né, pelo menos nesse tempo, mas se o padre não quiser fazer, ele não vai estar infringindo a liturgia, porque é um rito opcional, né, que não tem canto, não tem tanto alvoroço como às vezes se colocam, né? Então aqui a gente termina essa primeira parte, né? E depois a gente continua, né, amanhã a gente continua a partir do rito da comunhão. A gente foi até o rito da paz. Aí a gente vai falar da fração do pão, tal, para ficar uma coisa muito bem esclarecida. O Senhor esteja convosco, Ele está
no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.